para ser rei de Israel. Ele é presunçoso? Será que ele tem presunção por causa disso? O pai dele, ele manda ele ver como estão os seus irmãos e levar alimento para eles. Se Davi, amado, fosse presunçoso, ele dizia para o pai dele as seguintes palavras: eu não vou levar, eu sou rei. Talvez eu e você faria isso. Por que eu tenho que servir os meus irmãos? É eles que têm que me servir. Porque eu fui ungido rei, meu pai. Fui ungido na tua presença. Eu sou rei, é só questão de tempo. Mas não, Davi, ele obedece o seu pai e ele vai até aquela guerra levar alimento para os seus irmãos. Então, cadê a presunção? Ele não tem presunção. Mas a gente vê aqui, amado, uma intriga antiga entre família. Quando Eliabe, ele diz assim, quando a Bíblia fala assim, que ouvindo Eliabe ali falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E diz para ele: por que você desceu aqui? Então ele acendeu aquela ira. Mas qual o motivo? Tinha algum motivo? O que Davi estava fazendo ali? Levando pão para eles. O que Davi estava fazendo ali? Estava sob ordem do seu pai para ver como eles estavam. E simplesmente o Eliabe, quando ele vê Davi, a Bíblia diz que ele fica irado. Ele vai ficar irado contra Davi. E vai dizer para ele: por que você desceu aqui? Talvez ele estava perguntando para Davi: você desceu aqui para nos espiar e levar fofoca para o meu pai. Talvez fosse isso que era o problema de Eliabe. Mas o que nós vemos aqui, amado, o que mais parece ser é uma inveja que Eliabe, ele tem de Davi. Por que ele tem essa inveja de Davi? Porque ele era o irmão mais velho de Davi. E por que Davi, justamente o último, o mais novo de todos, foi escolhido por Deus para ser rei de Israel? Então ele tinha ali aquela inveja de Davi por causa disso. E ele estava irado. Então nós vemos, amado, o que é a inveja. Ele faz com que a pessoa odeia a pessoa. A pessoa que ele é invejoso, ele não vai se alegrar com a vitória de ninguém. Ele não vai se alegrar com a vitória do irmão. Seja ele carnal, seja ele na fé. Ele não vai se alegrar. Essa não é a função do invejoso. Ele não se alegra com aqueles que se alegram. Ele inveja o que ele tem e faz de tudo para destruir. A Bíblia diz que na ira não opera a justiça de Deus. Então ele vai dizer para Davi assim, com quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Ele está dizendo assim: você deixou aquelas poucas ovelhas sozinha para vir aqui? Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a guerra. Então, olha, amado. Então, veja bem, o crente na batalha, quando ele está na batalha, ele vai receber críticas. Ele é criticado. Outra vez eu preguei aqui sobre isso em Atos 28. As pessoas vão falar de você. Aí por que elas vão falar de você? Para tirar o seu foco. E por que elas vão falar de você? Para tentar te diminuir. Para dizer para você que você não é nada. Para dizer para você que você não tem capacidade. Para dizer para você que você é um fraco.
você é uma pessoa fraca, que os propósitos não vai se cumprir, né? Mas Davi, amado, agora olha o comportamento de Davi. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura, há razão para isso? Davi está dizendo: o que eu fiz agora? O que significa mais ou menos essa palavra? Que fiz eu agora? Significa, amado, que ele era perseguido. Sempre foi perseguido pelos irmãos. Quando ele fala isso: que fiz eu agora? É como se ele estivesse dizendo de novo: eu fiz algo mal para vocês se irar desse jeito? Porventura, não há razão para isso. O que está acontecendo aqui e você se ira assim? E a Bíblia vai dizer: e desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Então é assim, amado. Existem pessoas que criticam você. E o que é que você quer? Você tem que fazer. Não dá muita bola para elas. Se elas quiserem ser teu amigo, seja. Se elas não quiserem, é problema dela. Não é problema seu. Se elas quiserem te ouvir, ouça. Se elas não quiserem, vai ter alguém que quer te ouvir. Então isso significa que nós não podemos perder tempo com essas pessoas. Muitas vezes é perda de tempo a gente se importar com essas coisas. Há uma vida para ser tocada. O que nós temos que fazer, amado, é não perder o nosso foco. Deixe que as pessoas falem. Apenas viva na justiça de Deus e do seu reino. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós aprendemos isso aqui. Então a Bíblia vai dizer depois aqui, na continuidade, né? Que ouvidas as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que diante das tribulações da vida, diante das guerras espirituais, nós não podemos ser covarde, nós não podemos ser frouxo, nós temos que ser ousados na presença de Deus e na presença do inimigo, amado. Porque se o inimigo ele vê que nós somos covardes, ele vai aproveitar. E certamente nós seremos derrotados, como todo aquele povo de Israel seria derrotado, se não aparece Davi ali. Olha a palavra que ele vai dizer para Saul. Não desfaleça o coração de ninguém aqui, não. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Então veja que coisa maravilhosa. Por quê? Porque Davi, ele tinha Deus no coração dele. A Bíblia diz que a partir do momento que ele foi ungido por Samuel, o Espírito de Deus falou por intermédio de Davi. Isso significa que ele era obediente à palavra de Deus. Então, se ele era obediente à palavra de Deus, ele olhava para os problemas, mas ele sempre via Deus maior do que os problemas dele. Louvado seja o Senhor. E olha só, amado, as palavras que nós que servimos a Deus muitas vezes, nós ouvimos. Há muito mais pessimistas, do nosso lado, do que pessoas otimistas.
Davi, ele começou aqui com o irmão dele, tentando impedir a obra de Deus na vida dele. E ele se prontifica e diz, eu vou. E olha o que Saul disse para ele. Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço. Você ainda é uma criança, Davi. E ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Saul está dizendo para ele, sem chance para você. Se nenhum de nós aqui temos coragem de enfrentá-lo, imagine você, Davi. Você não vai conseguir, não é? Então, para nós vencermos a guerra, amado, nós temos que ser ousados e nós temos que não dar ouvido ao pessimismo das pessoas. Nós temos que ter fé, e fé é certeza da bênção. Fé é certeza da vitória, é a certeza de que Deus irá pelejar por nós. Glória ao nome de Jesus Cristo. Porque existe muitas pessoas, mas que ficam só dando ouvido, né? Às vezes ele tem um propósito, e aí ele fala para as pessoas, e as pessoas jogam ele lá embaixo. Quem você? Você não consegue. Quem você? Você não tem capacidade para isso. Jamais. Isso aí é para pessoas que é veterano. Isso aí são para pessoas muito mais idôneas do que você. Você é apenas um moleque, espiritualmente falando. Você, a primeira partida que ele dá para cima de você, você vai correr, né? Mas olha só a conversa de Davi. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então muitas vezes é isso, mas às vezes a pessoa te despreza, porque ele não sabe a intimidade que você tem com Deus. As pessoas às vezes eles dão muita ênfase àquela pessoa que demonstra espiritualidade. Aquela pessoa que parece, né, que ele é mais santo do que todo mundo. Essa pessoa, geralmente, ele é bem quisto pelas pessoas. Mas aquela pessoa que ele não dá muita demonstração de espiritualidade, mas ele tem a sua comunhão com Deus. Então, enquanto Saul estava dizendo para ele assim, Davi, você não tem experiência nenhuma. Você será derrotado. Ele está dizendo para Saul, eu tenho experiência. É você que não sabe. Né? Mas Deus, ele tem me livrado, Deus é comigo. Eu tenho tido experiência com o Senhor quando eu estou apacentando aquelas ovelhas. Eu falo com Ele, eu oro para Ele, eu converso com Ele. E quando aparece o perigo ali, eu não confio na minha própria força, eu não confio na minha própria capacidade, mas eu confio na força de Deus que me dá vitória. Então veja a resposta dele, porque resposta maravilhosa. Ele está dizendo para Saul, eu tenho coragem sim, mas eu tenho coragem não é por causa da minha capacidade, é porque Deus, ele sempre tem me livrado do perigo. Por isso que eu sei que Ele é comigo. Eu sempre gosto de chamar a atenção, amado. Por exemplo, às vezes a pessoa ele tem dúvida que Deus é com ele. Mas isso é simples, amado, de resolver. É só olhar para a tua vida e ver como você era.
e vê como você é agora. Você acha que se Deus não fosse conosco, o inimigo já não nos teria engolido vivo? Certamente ele já teria nos engolido vivo. Não sobraria nada de nós. Nós não somos destruídos porque nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Porque nós temos, assim como Davi, o Espírito Santo, o Consolador amado. Se não fosse ele, a gente já teria sido destruído. Os problemas já teriam nos engolido. Mas nós temos permanecido por causa da força de Deus Todo-Poderoso. Ele é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? Ele é a força da minha vida. De quem eu me recearei? Portanto, se você tem a força de Deus, se você tem a salvação de Deus, você não precisa temer nada, porque Deus, Ele é contigo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, nós, para vencermos a batalha, nós temos que ter ousadia, nós temos que ter coragem. Por isso que lá em Provérbios 24:10 está escrito assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, é porque a tua fé é pequena. Se você for um frouxo, é porque a tua fé é pequena. Se você não encarar os problemas, é porque a tua fé é pequena. Não esmoreça. Ainda que ele seja grande aos olhos do ser humano. Ainda que alguém chegue para você e diga: não tem jeito. Você vai ser vencido pelos seus problemas. Você não liga para eles não, amado. Olhe para Deus, porque Deus, Ele tem solução para tudo. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Ou seja, ele tinha confiança em Deus, ele não tinha confiança nele. Por isso que ele tinha tanta coragem. Porque Davi, ele olhava para ele, para a estrutura dele, e falava assim: é verdade, se eu for na minha força, se eu for na minha capacidade, eu serei engolido vivo. Mas eu não estou indo confiando em mim, eu estou indo confiando em Deus. Da mesma forma que eu cuido daquelas ovelhas ali, amado, no pasto, e o leão e o urso vêm para arrebatá-los, eu corro atrás dele, tiro a ovelha da boca dele, e Deus me dá vitória. Então esse é o segredo da vitória: confiar em Deus e não confiar em nós mesmos. Nunca seremos capazes de vencer as nossas lutas sem Deus. Nunca. Mas se você se unir a Ele, se você se manter perto dEle, confiante nele, você pode ter certeza que você sairá mais do que vencedor. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Saul ali, amado, ele fez uma proposta para ele ali, porque Saul, ele era carnal. Era como se Saul estivesse dizendo: eu vou te dar uma mãozinha para você vencer na batalha. Então Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E o versículo 39, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Glória ao nome do Senhor. Imagine aquela cena. A Bíblia diz que Davi, ele era um jovem, ele era moço, Ele era um rapazinho. Em contrapartida, Saul, a Bíblia diz que era o homem mais alto de Israel. A Bíblia faz questão de dizer isso.
Ele era o homem mais alto de Israel. E Davi, numa média estatura. Um rapazinho pequeno, novo. E Saul diz para ele: veste as minhas vestes e toma a minha armadura e a espada. E colocou tudo aquilo nele. Imagine. Um homem de 1,80 m, ou um homem de 1,60 m, vestindo uma vestimenta de 1,80 m. Imagine como que ele vai ficar dentro daquela roupa. E colocou a espada, com toda certeza a espada de Saul, porque o pessoal diz, né, que a espada do rei sempre era maior do que a espada dos soldados. Então a espada de Saul era maior. Imagine quando Saul colocou aquela espada na cintura de Davi. Com certeza ela bateu no chão. E aquela roupa e aquela espada atrapalhava ele andar. Então ele vai dizer: não, isso aqui eu não consigo andar com essa coisa. Pode tirar isso de mim. E tudo isso, amado, deixava as pessoas ao redor de Davi perplexo. Era como se pessoas ali falassem para ele: ué, Davi, você não quer espada, você não quer roupa de soldado, você não quer nada, você vai como? Porque até então ele tinha dito: eu vou duelar com aquele gigante e eu vou vencer ele. Não, é claro que Saul, então toma minha espada. Ele: não dá para andar com esse negócio não, isso aí vai me atrapalhar. Essas armas humanas aí, ela vai me atrapalhar nesta peleja. Então a Bíblia vai dizer assim: e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, começou a andar, porém nunca havia experimentado aquele. Então não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então ele estava totalmente despido de si mesmo, de suas próprias forças. Ele estava ali somente com a força de Deus, mas nada disso o esmoreceu. E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que eles levava, o escudo, ia adiante dele. É notável a coragem de Davi. Ele vai lá no ribeiro, ele pega 5 pedras, ele coloca aquelas pedras no alforje. Parece uma pessoa louca, mano. O que é que as pessoas falam que o crente é? O crente, ele é louco. Como é que o cara vai enfrentar um gigante? Ele despreza uma espada e ele vai até um ribeiro e ele pega 5 pedras do ribeiro. E ele coloca dentro do alforje dele e fala assim: eu vou. Talvez muitos naquela hora estavam olhando e dizendo: ele vai recuar. Quando ele encarar para o gigante, ele vai fazer igual os soldados de Saul, ele vai sair correndo com medo. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que e foi aproximando-se do filisteu. Olha o contraste, amado. Quando aquele filisteu dizia assim para o exército de Israel: escolhe um homem para duelar comigo, e quem vencer será escravo do outro. As pessoas saíam correndo, as pessoas fugiam, amedrontado, com medo. As pessoas se escondiam. E Davi, ele pega aquelas 5 pedras e ele se aproxima do gigante. Ele vai para cima do gigante. Nós aprendemos o quê, mano? Que é assim que nós temos que fazer com o problema. Ao invés de fugir para o problema, vai para cima do problema. Às vezes é isso que atrapalha a nossa vida espiritual. Porque vem os problemas e a gente fica protelando. A gente fica adiando.
A gente vai adiando, amanhã eu resolvo, depois eu resolvo, na semana que vem eu resolvo, e nada, e não resolve nada. Os problemas precisam ser resolvidos depressa, mas isso depende de Deus, mas depende também da nossa fé. Deus, ele faz a parte dele, mas nós temos também que fazer a nossa. Não devemos temer problemas, mas os problemas surgem para a gente resolver os problemas e o nome de Deus ser glorificado e ser exaltado. Né? Aqui, depois a gente vai ver a provocação, eu vou ler só alguns versículos, a gente vai ver a provocação do gigante. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e à besta do campo. Você pode ver, amado, que o inimigo, ele tem muito barulho, ele tem barulho. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se alguém cair no barulho dele, ele se mostrando feroz para nós, você vai desistir de lutar com ele. Você vai ser engolido pelo problema. Ele vai dizer, vem que eu vou te arrebentar. Pode vir. Só que como diz, amado, alguém muito antigo, né, que o diabo, ele é como um cão na coleira de Deus. O diabo, e nós nunca podemos esquecer isso, ele é ardiloso, ele amedronta as pessoas, amedronta, mas Deus, ele tem o controle sobre ele. E é isso que nos traz confiança. Porque ele pode fazer o barulho que ele quiser. O barulho mais ensurdecedor ele pode fazer. Mas Deus é maior do que ele. Ele é apenas uma criatura que obedece os comandos do Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome de Jesus Cristo. Ele vai amedrontar Davi, mas Davi, ele sabe, amado, que ele é como um cão na coleira de Deus. Davi sabe disso, e Davi vai dizer para ele, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos dos arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu, e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Está vendo, amado? Olha a coragem e a confiança dele em Deus. Era a mesma coisa que Davi está dizendo para ele, filisteu, você só tem barulho. Você é grandão assim, né? Você tem 3 metros de altura, mas você não é do tamanho do meu Deus. O meu Deus é muito maior do que você. Você pode falar o que você quiser, você vai vencer, vai cortar minha cabeça, que eu não sou nada, que eu sou um menino ruivo, que eu sou isso, sou aquilo, tenho boa aparência, né? É como se ele estivesse dizendo assim, o cara nem parece soldado, geralmente soldado tem cortes, tem isso, tem aquilo, né? Aí Davi todo com uma aparência linda, bonita, novinho, e ele despreza inteiramente Davi. Aí Davi não vai temer conversa nenhuma dele. Não vai. Ele faz as ameaças, mas Davi, ele está ligado em Deus. A sua confiança é inabalável no Senhor. Por isso que ele vai dizer no Salmo 125, os que confiam no Senhor é como o monte Sião que não se abala, mas que permanece firme para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, hoje e para sempre.
Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então é isso que nós devemos ter, amado. Confie em Deus, tenha coragem, tenha ousadia. Não fica dando ouvido o que as pessoas falam de você, que você não é capaz, né? Muitas pessoas, você sabia, amado, que muitas pessoas, eles não pregam a palavra de Deus com medo de críticas, com medo de ser criticado. Ah, ele não prega nada. Ah, ele não sabe falar, né? Ah, ele não sabe se comportar na frente do povo. Ele não fala bem, não tem uma audição boa. Às vezes ele não prega com medo de críticas, com medo da aprovação das pessoas. O que importa é nós sermos aprovados por Deus. E você sabe como que você é aprovado por Deus pregando a palavra? É você pregando a verdade. É você não ter medo de pregar a verdade absoluta da palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. É assim, amado. Não importa se a pessoa vai falar para você. Se você prega bem, se você não prega bem, não é? Você precisa pregar. Se Deus te deu o dom para você pregar, você tem que pregar. E sabe como que você vai desenvolver o dom? É você pregando, né? Uma vez, amado, a gente foi numa evangelização. Eu acho que foi a segunda. Não, já tinha evangelizado várias vezes. Só que nesse dia eu tive que ir sozinho, porque as pessoas que evangelizavam comigo, ou eu evangelizava com eles, aqueles que conduziam a evangelização, eles saíram da igreja. E aí ficou aquela coisa, eles saíram e só ficou a gente do que era novo, de cristão. E aí as pessoas naquela época pediam muita visita, muita campanha. Você andava na rua, a pessoa desconfiasse que você era crente, ora em casa, vai orar em casa. Foi na época que eu conheci que quando o Viola, né, o irmão Geraldo Viola se converteu, e ele me pediu para fazer uma campanha na casa dele, fazer um culto. Nem foi uma campanha, fazer um culto, mas tipo ar livre, de frente ali à casa dele. Amado, quando eu cheguei lá, tinha um monte de pessoas, de pastores lá com ele, que eu conhecia bastante gente, né? E tinha um monte de pastor lá para pregar a palavra, que sabia pregar a palavra. Eu lembro que eu fui lá dentro da casa, fui lá dentro do banheiro, e eu falei para Deus assim: Senhor, que o Senhor me dê força e graça, porque eu não vou colocar esses pastores para pregar, não. E eu não vou por quê? Não porque não pode. Eu não vou porque a evangelização é a gente que foi convidado para fazer isso. Então, se a gente foi convidado para fazer isso, um de nós aqui vai ter que pregar. E como eu era o que se converteu primeiro, a Viola perguntou sobre mim: quem vai pregar? Eu falei: sou eu mesmo. E eu estava ali, sabe, quase tremendo a carne, de nervoso. E eu sempre falando comigo assim: acalma esse nervoso, você não pode pregar nervoso desse jeito, não, rapaz. Baixa a bola aí e vamos para cima. Eu abri a Bíblia e preguei, e pessoas se converteram naquele lugar. Por quê, amado? Porque nós temos que vencer o medo. Nós temos que pôr uma coisa na cabeça, que é Deus que está conosco. É Ele. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele a aperfeiçoará. Até o fim, Ele vai aperfeiçoar aquilo que Ele tem, aquilo que Ele vê em nós. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tenha coragem, tenha ousadia, vai para cima do inimigo, deixa as críticas de lado.
Se alguém gosta de você, se alguém aprova você ou não, é problema dele, amado. Sirva ao Deus Todo-Poderoso e vai para cima do inimigo, porque é grande a vitória na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então essa é a palavra do Senhor. Dá palma que exalta o nome de Jesus.